gente, rapidinho, só para perguntar para você como que anda a saúde dos seus pés. Sim, dos seus pés. É uma parte do corpo que, infelizmente, é muito negligenciada, principalmente, não sempre, mas principalmente pelos homens, né? E eu senti essa necessidade de conversar com vocês por conta da quantidade de pacientes que chegam com patologias, problemas, alterações dos pés que eram totalmente possíveis de serem evitadas com alguns cuidados simples e que agora vai acabar demandando um cuidado um pouquinho mais complexo e mais extenso. Vamos lá. Vou falar aqui principalmente dos pacientes idosos, que são aqueles pacientes que eu mais atendo aqui no meu dia a dia. Mas vale para você também, que de repente ainda não seja idoso. A pele do idoso é uma pele que ela é mais sensível, ela é mais facilmente ressecada, então ela é diferente da pele das pessoas que não são idosas. Essa pele ela precisa de muita hidratação. E qual que é a grande problema que eu vejo? O primeiro é a pessoa não hidratar, né? Ela achar que não precisa, deixa assim mesmo, só lava e pronto, né? O segundo erro é hidratar com qualquer coisa, com qualquer tipo de creme, e não é bem assim. Algumas pessoas ainda utilizam o óleo de girassol e também não é adequado, tá? Antigamente até se usava, mas hoje em dia os estudos já mostraram que não faz muito efeito. O ideal, no seu caso, né, da pele do idoso, o ideal seria, além, né, da higienização adequada e da secagem adequada, também ter atenção com a hidratação diária, mesmo que você não ache que não está precisando. Então vamos lá, passo a passo. Primeira coisa, lavar bem os pés. Segunda coisa, secar, e secar bem entre os dedos, né, dos pés. Tenta não ficar raspando a toalha, então tenta ficar secando com mais cuidado, mais carinho a região. E após isso, também hidratar a região dos pés. Com cremes, de preferência, que contenham ureia, principalmente para o idoso, e que seja mais específico para a região dos pés, por ser uma área, né, em que a pele é realmente diferente das demais do corpo. Ela é mais fácil de ressecar, é mais fácil de criar aquelas fissuras que doem, que causam muito desconforto no paciente e abrem, né, acabam sendo porta de entrada para micro-organismos, como bactérias, fungos. Então, para os meus pacientes, eu não falo marcas, e pode ver que eu não falei marca também no story anterior, porque eu não me atento muito à questão assim da marca, exatamente, mas principalmente a composição. Então, como eu falei, tentar cremes à base de ureia, logicamente, se você não tiver nenhuma alergia a nenhum componente, né? Então, olhar o rótulo certinho, caso você seja alérgico a alguma substância, e de preferência que sejam específicas mais para a região dos pés, e se possível ainda, para a pele do idoso. E só, principalmente no contexto do SUS, que é onde eu atendo, a gente evita, né, ficar passando produtos que sejam muito caros. Então, eu deixo aberto para o paciente escolher conforme o custo, o benefício, a condição dele, porém com esses componentes indicados. Esse é o cuidado geral, tá? Para o idoso que tem, além dessa questão da idade, mas também tem comorbidades como o diabetes, por exemplo, os cuidados têm que ser redobrados. Porque essa pessoa, além de já ter uma pele mais sensível, ela vai ter dificuldade de cicatrização. Então, é um pezinho que você tem que ficar atento, tá? Então, se você é paciente com diabetes, ou se você possui um pai, uma mãe, um parente com diabetes, sempre fale para ele ficar atento com os pés. Muitos pacientes com diabetes já chegam aqui para a gente com lesões grandes, com lesões que não fecham, com lesões muito difíceis, que infelizmente, né, tem pacientes que já tiveram a necessidade de amputar a região dos pés, o pé inteiro ou até partes maiores. Então, a dica para quem é diabético é sempre ficar com os pés no quesito de machucados, né, lesões. Então, evitar de ficar usando sapatos muito abertos, principalmente se você vai para uma área que você pode machucar os seus pés. Evitar de ficar remendando o chinelo, tá, com prego, objetos que podem acabar num acidente lesionando os seus pés. E ficar sempre realmente observando, porque qualquer lesão que você tenha nos seus pés,
mostre para um profissional da saúde, mostre para o seu médico. É melhor que seja uma lesão que a gente fale, ah não, fica tranquilo, do que você achar que não é nada por si só, não ir até o médico, não ter a opinião do profissional e acabar, infelizmente, abrindo, se tornando lesões maiores. Então, qualquer coisinha, mostra pra gente dar ali uma orientação mais adequada, tá bom? E por último, pessoal, atenção às unhas também. Não só a coloração das unhas, porque a coloração os pacientes até se atentam. Eles até falam, olha, tá meio amarelo, e aí a gente vai e olha. Mas uma coisa que eu vejo que eles não se atentam muito é o tamanho das unhas. E o tamanho importa muito, principalmente quando a gente fala nessa questão de evitar lesões, né, em pacientes com comorbidades como diabetes. Tentem cortar a unha dos seus pés em um tamanho mediano. Nem deixar longo, obviamente, né, mas também não deixar muito curto. Tem pessoas, principalmente mulheres, que cortam muito, muito mesmo, e acaba que a unha tem mais facilidade para encravar. Então, tentem deixar um corte ali mediano, com a pontinha mais para fora, para evitar que haja esse crescimento muito intenso para dentro, que é quando a unha pode acabar encravando e denotando aí lesões que, dependendo da condição, podem ser difíceis de fechar. Gente, esqueci de comentar com vocês a respeito da técnica mais eficiente para você passar o hidratante de uma forma que ele faça mais efeito, porque isso faz diferença. Na hora que vocês forem aplicar, de 2 a 3 vezes no dia, em média, tá bom? Mas pelo menos, no mínimo, 12 em 12 horas. Então, de manhã e à noite antes de dormir, no mínimo, tá? Coloca uma quantidade moderada na mão e, o mais importante, espalha bem no pé. Porque não adianta você deixar uma camada grossa, não vai ser muito bem absorvida. Então, coloca ali uma quantidade mediana e espalha bem para que o produto seja bem absorvido, tá bom? À noite, pode até colocar ali uma meinha, nem que seja uma meia mais leve, né, mais fina nesse calor, para que o produto acabe sendo também melhor absorvido pela pele. É conselho dos antigos, mas funciona, viu?